Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: são servos do Deus Altíssimo, estes homens que vos anunciam o caminho da salvação. E fazia isto por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saia dela. E na mesma hora saiu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ora, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam Paulo e Silas e arrastaram para o cárcere, à presença dos magistrados. E, apresentando os magistrados, disseram estes homens judeus: então estão perturbando a nossa cidade e pregam o costume, e não é lícito receber nem praticar, sendo nós romanos. A multidão levantou-se contra eles, e os magistrados, rasgando as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança. E ele, tendo recebido tal ordem, o lançou na prisão interior e lhe segurou os pés no tronco. Pela meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos a Deus, enquanto os presos o escutavam. Louvado seja Deus. Somente até aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos diante de uma mensagem conhecida dos irmãos, da parte dos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entendemos que Paulo estava na sua segunda viagem missionária, aleluia, levando o evangelho aos gentios, pregando esta palavra. E, como nós sabemos, não é fácil ministrar a palavra, é uma responsabilidade muito grande. Louvado seja o nome de Jesus. E Paulo, como os irmãos já sabem, era perseguidor, passou a ser perseguido. E Paulo, já ali há alguns dias, ministrando a palavra nas ruas daquele lugar, e aquela jovem sempre ali seguindo Paulo e Silas naquele momento. E Paulo já estava irritado, ainda que o demônio que estava naquela jovem estivesse falando a verdade, que eles eram homens de Deus e que estavam ali ministrando a palavra de Deus. Mas Paulo, a Bíblia diz que ele se perturbou, olhou para trás e repreendeu o demônio daquela jovem no mesmo instante. Observe aqui o contexto da história. Louvado seja o nome de Jesus. Deus e seus propósitos. Nós podemos observar que houve uma libertação, mas através dessa libertação houve também salvação, que é onde eu quero chegar nessa noite. Louvado seja o nome de Jesus. Porque quando Deus opera, irmão, quando Deus faz, quando Ele quer salvar, quando Ele quer libertar, louvado seja o nome de Jesus, não há quem possa impedir, aleluia, o seu agir. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram presos porque expulsaram o demônio daquela jovem. Louvado seja o nome de Jesus. E lhes prenderam, como nós lemos aqui, amarraram seus pés ao tronco, açoitaram. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a louvar e a adorar o nome de Jesus naquela prisão. E os presos ali ouviam ali a adoração de Paulo e Silas.
Não é fácil louvar na luta, não é fácil louvar na dor. Louvado seja o nome de Jesus. Mas às vezes é necessário. Louvado seja o nome de Jesus. Naquele momento, Paulo e Silas louvando a Deus, a Bíblia diz que perto da meia-noite ouviu-se um tremor, ouviu-se um terremoto muito forte, que abalaram aqueles cárceres, e que a Bíblia diz que todas aquelas prisões foram abertas, foram quebradas. Louvado seja o nome de Jesus, porque o poder de Deus se manifestou naquele lugar, naquele momento. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia também vai dizer que o carcereiro estava dormindo e acordou atordoado, pensando que os presos tudinho tinham fugido. Uma oportunidade. As prisões estavam abertas, irmão. Quem quisesse fugir, era a hora de fugir. Mas a Bíblia diz que ninguém fugiu. Por que, irmãos, que eles não fugiram? Porque eles viram aqueles homens, pastor, cheios do Espírito Santo, tinham apanhado e estavam ali louvando o nome de Jesus, adorando e exaltando. Eles viram, irmão, o extraordinário de Deus acontecendo. Louvado seja o nome de Jesus. Deus me trouxe aqui para te dizer que o extraordinário de Deus vai acontecer na tua família. O extraordinário de Deus vai acontecer na vida daqueles que você tem clamado. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que o carcereiro, ele puxa a espada para tentar se matar, para tentar cometer suicídio, numa situação de desespero. Mas a Bíblia também vai dizer que Paulo imediatamente grita: não lhes faça mal nenhum, porque estamos nós aqui. Aquele homem ficou trêmulo, espantado, admirado que não tinha fugido nenhum. E pediu luz, e a Bíblia diz que ele saltou no meio deles e perguntou: senhores, o que é que eu faço para ser salvo? O que é que eu faço para conhecer esse homem tão poderoso que acabou de libertar vocês? Paulo olha para ele, cheio do Espírito Santo, e disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Louvado seja o nome de Jesus. Deus, além de salvar aqueles presos, Deus também salvou o carcereiro e sua família. A história foi mudada, irmão. Foi fácil? Foi não. Teve luta, irmão. Teve perseguição, teve dor, mas teve vitória. Louvado seja o nome de Jesus. Eu analisando essa história, irmão, Deus me fazia refletir na minha história que eu passei esses dias. Passei um mês difícil, um mês de julho. Um mês incerto, mas um mês nos pés do Senhor Jesus clamando. O prefeito rescindiu os contratos, ninguém estava mais empregado. De Jesus, e agora? Desempregado não dá. No final do mês, saiu os editais para a seletiva e para o Bolsa Trabalho. Imediatamente fui lá, me inscrevi. Um era 20 horas e o outro era 40. Eu disse: Jesus, eu quero as 40. Eu quero trabalhar o dia todo. Louvado seja o nome de Jesus. E uma perseguição terrível, irmão. O diabo se levantou de um lado, pessoas se levantaram do outro, mas eu continuei firme, entregando nas mãos de Jesus. Aí, para surpresa do diabo, irmão, saiu o resultado da entrevista. Saiu o resultado. E o nome do irmão Cleilson aparece em primeiro lugar, com uma das melhores pontuações. O que é isto, irmão? O agir de Deus na minha vida. O agir do Deus Todo-Poderoso na minha vida. Mas ainda não era o que o irmão Cleilson queria. Saiu o resultado das 40 horas. O irmão Cleilson também aprovado. Aí foi que o diabo ficou com raiva, irmão. Como é que pode? O homem foi aprovado nas duas seletivas. Mas eles não entendiam, irmão, que era Deus agindo na minha vida. Aí nesse curto período de tempo, irmão Valério, Deus usa um vaso para mim.
Se olha, irmão, não te preocupa, a porta vai ser aberta, o tempo de Deus te honrar chegou na tua vida. E eu segurei, tomei posse, irmão, daquela palavra, daquele recado que Deus usou aquela pessoa para mim. Eu disse, eu tomo posse, eu recebo em nome de Jesus e eu creio em nome de Jesus. E aí ficamos aguardando a convocação. Eu disse, Jesus, abençoa. Chegou na sexta-feira, o diabo tentou me entristecer, dizendo que só ia entrar 10. Eu disse, entrar 10, Jesus, o meu nome não vai entrar, porque a minha posição ficou depois dos 10. Mas eu continuei crendo, irmão. Continuei perseverando, continuei batalhando. E fizeram de tudo para que não desse certo. Mas quando foi no sábado, que ontem fez 8 dias, saiu o edital de convocação. Chamaram 56 pessoas. E o nome do irmão Cleilson estava lá, irmão. Na segunda-feira eu fui um dos primeiros a estar lá para assinar o meu contrato novamente. Para a glória de Deus, a porta foi aberta, irmão. Mas foi luta, mas o nome do Senhor está sendo glorificado. Aí me colocaram numa escola que eu já trabalhava quando eu cheguei lá, próximo da minha casa. Fiquei feliz, porque era ir trabalhar de volta perto de casa. Mas a luz, irmão, ela não se une com as trevas. Entenda isso. Fiquei meio expediente. Fui para casa almoçar, para tomar banho e voltar. De repente o telefone toca. Seu Francisco, falo com o senhor, digo com eu mesmo. Você não vai ficar na escola Alessandra Matos. Diga, é mesmo? É. A vaga não é sua lá. E aí, ela me deu o poder de escolha, falou o nome de 2 escolas. Qual dessas escolas fica melhor para o senhor trabalhar? Eu disse, me coloque para o Valdemar de Alcântara que dá certo. O transporte escolar passa bem em frente. No dia que eu não tiver o transporte, a moto eu vou no ônibus desse bem em frente. Deus é poderoso, irmão. E ela disse, pois a vaga é sua, você vai trabalhar de manhã e de tarde lá. Louvado seja o nome de Jesus. Deus já tinha preparado o lugar, irmão. Passei maio e junho substituindo os professores lá. Ensinei, inclusive, as filhas do irmão Valério, todas 2, na sala de todas 2. Tive o prazer de ensiná-las. Deus preparou o caminho, irmão. O extraordinário de Deus é assim. E graças a Deus estou lá, crendo que vai ser um ciclo abençoado para a glória de Deus, porque quando Deus abre a porta, irmão, Ele entrega a bênção completa, louvado seja o nome de Jesus, e o seu nome é honrado e glorificado. Eu não mereço nada, irmão, mas o Senhor é justo, o Senhor é fiel, irmão. Aleluia. Então tome posse. Tome posse nessa noite. Faça como esse carcereiro. Esse carcereiro, irmão, quando ele viu o sobrenatural de Deus, ele, o que é que eu faço para conhecer esse Jesus? Crê no seu Jesus, será salvo tu e tua casa. Aleluia. Continue crendo, irmão. O segredo é crer, o segredo é confiar, louvado seja o nome de Jesus. Vem as lutas, vem, porque se eu disser que é fácil, não é, mas Deus, Ele é poderoso. E eu costumo dizer, às vezes tem irmãos que está frio, quer sair da igreja. Eu disse, irmão, você imagina que com Jesus a gente passa a luta. Aí você imagina sem Jesus, irmão. Imagina sem Jesus. Deus me livre de largar Jesus, irmão. Porque com Jesus nós
passamos lado a lado, irmão. Deus está ali conosco, trabalhando, aleluia, operando, livrando. Louvado seja o nome de Jesus. Deus é poderoso, irmão. Graças a Deus fui muito bem recebido ali no Valdemar, tanto pelos profissionais que ali trabalham, diretores e gestores, quanto pelos alunos. E eu louvo a Deus por Deus cuidar tão bem de mim. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmão, nós aprendemos com Paulo e Silas que Deus tem os seus propósitos. Vai ter dias que vai ter lutas terríveis. Tem, irmão. Para tentar roubar a nossa bênção. Mas é nessa hora que Deus está lá, do teu lado, te fortalecendo, te ajudando, aleluia. Chega domingo, irmão, é uma luta para chegar na igreja, mas Deus vai dando força, vai alegrando, vai preparando. Aí dá 4 horas, você olha no relógio, está perto de ir para a igreja. Hoje tem culto, Deus vai falar comigo, a porta do céu vai estar aberta na igreja para Deus falar no nosso meio. Aí a gente vem, irmão, muitas das vezes cansado, cheio de dores, fadigas, e saímos daqui renovados pela presença do Senhor Jesus, renovados com azeite para aguentar mais uma milha na presença do Senhor Jesus. Aleluia. Bom é estar na presença de Deus. Bom é servir ao nome do Senhor Jesus. Às vezes eu leio a Bíblia e fico observando, irmão, quanto esses homens de Deus sofreram pregando a palavra de Deus, anunciando Jesus, anunciando o caminho, irmão, e o povo não queria, e hoje é da mesma forma. Mudou só o nome, o povo continua o mesmo, irmão. A gente prega, a gente fala que Jesus salva, que Jesus liberta, mas o povo prefere o mundão. Porque o mundão, irmão, é bom, a alegria do mundão é boa, mas é passageira. Tenha cuidado. Mas a alegria do Senhor não, irmão, ela dura para sempre. Aleluia! A alegria do Senhor, ela dura para sempre. Ela não passa em 4 dias, ela não passa em uma noite, não. Ele te renova todo dia. A fidelidade de Deus, irmão, ela é tremenda todo dia nas nossas vidas. A Bíblia diz, irmão, que se não fosse a graça, a misericórdia de Deus, o diabo já tinha nos consumido vivos. Porque ele não suporta, irmão. Ele não suporta o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Ela não suporta quando você pega esse microfone para louvar, irmão. Porque antes ele louvava e hoje ele não pode mais louvar. Porque ele desobedeceu, ele quis ser mais que Deus. Aí Deus te escolheu no lugar dele para louvar, para adorar e para exaltar, irmão. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Assim como o Senhor foi com Paulo e Silas naquele momento de dificuldade, de aflição, Deus nessa noite me trouxe aqui para te dizer que Ele também é contigo, que Ele passa contigo, que Ele caminha contigo. Louvado seja o nome de Jesus. Você vai testemunhar do que Deus vai fazer. Você vai testemunhar do extraordinário de Deus, irmão. Porque Deus, Ele é tremendo. Olha que extraordinário. Deus liberta uma jovem aprisionada, agora liberta. Leva Paulo para a prisão e Silas, através de Paulo e Silas, louvando e adorando lá, mesmo sentindo dor, mesmo com o corpo moído, mas a alma estava saltitante, cheia da presença de Deus. Aleluia. Paulo, através de Paulo e Silas, Deus salva aqueles homens e o carcereiro e sua família. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus.
Ah, irmão, e depois foi só bênção na vida de Paulo? Foi não, irmão. Paulo continuou. Hoje nós estamos estudando sobre a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo continuou levando o evangelho do Senhor Jesus e continuou sendo perseguido. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo, através da sua vida, o povo via milagres e maravilha. A Bíblia diz que até o lenço de Paulo tinha unção, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Por quê? Porque Paulo tinha intimidade com Deus, irmão. Nem todo mundo tem essa intimidade com Deus. Mas quando o ser humano se aproxima de Deus, busca Deus, quer essa intimidade com Deus, deixa Jesus transformar, deixa Jesus libertar, Deus dá essa intimidade, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, porque assim como Deus usou Paulo, Ele deseja usar você também, aleluia, para pregar o evangelho, para anunciar a palavra de Deus, a tempo e fora de tempo, porque um dia, essa palavra, irmão, ela vai cessar. A Bíblia diz que apenas o louvor, ele permanece na eternidade, a palavra ela vai cessar. Louvado seja o nome de Jesus. E a trombeta vai tocar. E eu nunca tinha visto tantos sinais evidentes da volta de Jesus como estamos vendo nesses últimos dias. Louvado seja o nome de Jesus. Irmão, muitos sinais. O que é isso? Despertamento para que nós que servimos a Deus, continuemos mais firmes, continuemos vigilantes, servindo a Deus com alegria mais ainda. E você que ainda não aceitou o nome de Jesus e que está ouvindo o som deste aparelho, eu te digo, a oportunidade é essa de aceitar a Jesus, de se entregar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque o mundo, embora ele não tem nada de interessante a nos oferecer, Jesus, ele tem o melhor da terra. Aleluia. Oh, meu Deus. A cegueira espiritual é difícil. As pessoas escolher algo que não tem nada para oferecer. Jesus tem o melhor, pastor, para nos oferecer. O melhor, aleluia, para nos oferecer. Então que possamos guardar esta palavra e entender, irmão, que Deus tem os seus propósitos. Ele age na hora certa, Ele age no momento certo. Às vezes nós não entendemos o processo, nós não entendemos as lutas, como estava no meu caso, mas era Deus trabalhando, aleluia. E quando Deus trabalha, quando Deus faz, ninguém impede o agir de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, que Deus em Cristo abençoe os irmãos, continue abençoando. Quero agradecer ao irmão Valério pelo convite, sua família, que Deus continue abençoando. Prazer rever irmão Édipo, Deus continue abençoando. Pastor, foi um prazer estar aqui nessa noite cooperando com a obra de Deus. E eu já quero agradecer a minha oportunidade, rogando as vossas orações em meu favor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.